E aí, meus queridos? Bora, unidade 3, então, vamos lá? Vamos iniciar a nossa nova unidade, aí, última unidade, reta final dessa apostila. Já adianto que a unidade 3 de todo o livro, como eu já disse lá no começo da disciplina, não é uma disciplina o qual eu tenho total domínio, né, que eu consiga, assim, nossa, ser a expert, por mais que eu me esforce muito, né? Eu me esforço bastante, eu tento estar lendo um pouco mais para poder trazer. A unidade 1 e a unidade 2 eu consigo tirar de letra, consigo explicar bem tranquilo. Agora, a unidade 3, para mim, é um pouquinho mais puxadinha, no sentido de estar explicando, de fazer, ser compreendida de uma maneira um pouco mais fácil. Porque eu tento ler, eu tento estudar, eu tento compreender e passar de uma maneira mais fácil. E a unidade 3, eu já adianto para vocês que, para mim, ela é um pouquinho. Não vou dizer puxada, assim, né? Mas eu não consigo ser muito clara nas minhas palavras, tá? Eu vou acabar tirando muito conceito mesmo direto da apostila, então só para, ai, nossa, a professora nessa unidade explicou de qualquer jeito. Não é que eu expliquei de qualquer jeito, é porque eu não tenho domínio dos assuntos que tem nessa unidade, tá? Mas vamos junto, a gente estuda junto e tá tudo certo. Vamos lá. Unidade 3, página 175. 75. Macroeconomia, né? Então, a gente nessa unidade, a gente vai acabar falando sobre a macroeconomia. E lá na unidade 1, a gente já entendeu o que é a microeconomia e o que é a macroeconomia. Microeconomia a gente estudou na unidade 2. O que é a microeconomia? É justamente a gente entender a micro, né? A microeconomia, entender esse comportamento entre empresa e família. Como é que se dá esse comportamento dentro do mercado? Que é o que a gente estudou, a lei da oferta, a lei da demanda. E já agora na unidade 3, a gente fala da macroeconomia. A gente fala coisas muito mais além do que essa relação de mercado. Então, a macroeconomia, na verdade, a gente vai acabar estudando tudo que vai interferir no dia a dia dessa economia que a gente tem dentro do nosso país, a nível nacional ou internacional. Então, a gente acaba compreendendo o que vai influenciar, o que o governo pode estar influenciando dentro das suas atitudes na economia de um país. Então, aqui a gente fala de inflação, a gente fala de PIB, a gente fala sobre as políticas monetária, fiscal, enfim, todos esses instrumentos que vão fazer funcionar essa macroeconomia ou não, tá? Porque a gente pode fazer funcionar, como a gente também pode fazer uma bagunça aí, dependendo de acordo com o que a gente possa estar fazendo com a macroeconomia. São divididas em 5 tópicos. Tópico 1, a gente fala sobre a introdução à macroeconomia. Tópico 2, nós vamos falar sobre as noções de contabilidade social. Tópico 3, a determinação da renda e do produto nacional, o mercado de bens e serviços e o mercado monetário. Tópico 4, economia internacional, o setor externo. E tópico 5, a gente finaliza então com a inflação. Tópico 1, vamos falar sobre introdução a macroeconomia, né? Então a gente entende aí que a macroeconomia ela estuda toda essa parte aí do comportamento do sistema macroeconômico, ou seja, toda essa relação que a gente vai ter com o PIB, com a renda nacional, com a questão do nível de emprego, principalmente, né, a macroeconomia, ela começa a ser estudada justamente por causa do nível de emprego, a inflação, o desemprego, o consumo agregado, a poupança agregada, os investimentos totais, a balança de pagamentos, entre outros. E aí a gente tem uma evolução dessa teoria macroeconômica, né? Nós temos aí
diversos pensadores, diversos economistas, né, que foram estudando toda essa parte da economia, que a gente viu lá na unidade 1, e tem um cara lá, tem um ser pensante, tem um homem que foi atrás de estudar a macroeconomia. Enquanto todos os economistas, todos os pensadores estavam mais focados na microeconomia, o Keynes, né, o John Maynard Keynes, ele veio justamente nessa visão macro. Ele falou assim, ó, não dá mais para a gente ficar olhando só, né, para a microeconomia, que a economia, né, naquela época se tinha muita visão de Adam Smith, que da mão invisível, né, que a economia se regulava sozinha. John Keynes ele já tem uma outra visão, né, ele começa a olhar justamente para propor medidas que estavam saindo fora do controle dessa economia micro, assim, né, da lei da oferta e da demanda funcionar de forma natural. Então, é óbvio que isso aconteceu por meio de uma grande crise, porque a gente sabe que a economia, ela ao longo da história, ela foi regida devido às crises que tiveram de altos e baixos dentro das economias, principalmente dos grandes países como Estados Unidos, né, e países da Europa, porque querendo ou não, eram eles que regiam toda essa parte industrial na época, né? Então começou logo, John Keynes começou a ter essa visão logo quando teve a Grande Depressão, né? Que foi a maior crise econômica aí a nível mundial. Começou nos Estados Unidos, foi para a Europa e logo em seguida se espalhou para o mundo inteiro. Que também teve a quebra da Bolsa de Valores de Nova York nesse período, né? Então, a crise de 1930, ela foi um dos grandes problemas que a sociedade viveu em termos econômicos. E aí foi quando o Keynes ele começa a fazer todo esse estudo da macro, né? Estudar todos esses problemas e principalmente a questão do elevado índice de desemprego que aquele período estava tendo. E aí, então, né, o John Keynes, devido a toda essa questão do desemprego, né, da superprodução, por mais que eles achavam que eram temporários, ele começou a ver que, opa, olha só, não acontece assim de uma maneira simples, né? O mercado não vai se ajustar sozinho. Então, a gente precisa achar soluções para essa depressão da economia que estava tendo. E aí Keynes, a partir dos seus estudos com relação ao emprego, né, aos ciclos econômicos que foi, né, passando, ele começou a falar que a demanda era responsável por criar ofertas, né? E ele comprovou que o nível de emprego de uma economia estava ligado à sua demanda efetiva, que corresponde àquela proporção de renda direcionada a gastos com o consumo e com o investimento. Então, aí ele começa a falar assim, ó, a gente precisa melhorar essa economia e o Estado ele precisa equilibrar isso, ele precisa intervir. Então quando ele fala que o Estado tendo essa intervenção, ele pode gerar essa demanda agregada. Ele pode, foi quando a gente estudou na unidade 1, né, que a teoria de Keynes é uma teoria para crises econômicas. Porque que ele falava? Ó, o Estado intervém, ele acaba estimulando essa questão dos gastos públicos, fazendo investimento nessas atividades produtivas e em contraproposta ele está gerando emprego para essas pessoas. Então ele vê nesse sentido, né, de que
vamos fazer gastos públicos, vamos investir no nosso país e ao mesmo tempo eu estou gerando emprego e assim a gente consegue então dar subsídios, né, às indústrias, a gente consegue fazer com que esse pessoal comece a ter emprego. E aí ele fala também bastante sobre a questão do pleno emprego, né? Então, Keynes ele acaba tendo bastante esse olhar de curto prazo, que tem que não adianta ficar esperando, tem que ser imediato, tem que acontecer no momento. Então, ele falava muito dessa questão do pleno emprego, que aqui ele até fala, né? O pleno emprego de uma economia corresponde a uma situação em que todos os recursos disponíveis, emprego, por exemplo, estão sendo utilizados de forma plena na produção dos bens e serviços, o que garante o equilíbrio das atividades produtivas. Então, eu tenho que gerar emprego. Então, como é que eu gero emprego? Tendo mais indústrias, né? Tendo essa questão de oferecer mais serviços. Então, quando eu ofereço mais serviços, quando eu ofereço trabalho, eu estou oferecendo eu estou pegando mão de obra para a minha empresa, eu estou oferecendo salário e automaticamente eu estou crescendo a economia e estou fazendo as pessoas não ficarem mais desempregadas, ou seja, eu estou tendo um equilíbrio. Então, o John Keynes ele vem nessa teoria de vamos equilibrar. Tem muita gente desempregada, então vamos estimular as pessoas a abrirem empresas, vamos ajudar essas indústrias crescerem cada vez mais para poder contratar mais essas pessoas. A breve evolução da macroeconomia aí passa por diversas teorias, né? A gente tem a teoria keynesiana, tem a teoria monetarista, tem a teoria dos novos clássicos, dos novos keynesianos, a teoria institucionalista. Então, foram todas teorias que ao longo desse estudo, né, que ao longo dos anos aí chegou até 1980, 1990, sendo ainda estudada, sendo algumas teorias ainda criadas, né? Então, a gente tem aí toda essa visão, né? Esse olhar que se tem para a microeconomia, onde eles começam a observar, olha, John Keynes fez essa questão do pleno emprego, mostrava que a questão do capitalista, a incapacidade de alcançar o nível do pleno emprego, né? Ele falava que a questão do capitalismo não conseguia, né, ter essa questão de equilibrar. Aí vem um monetarista dizendo que a questão desse ajuste da macroeconomia era relacionada justamente a esse ajuste, né, da inflação, era a questão dos níveis de inflação. Então, ele falava que o mercado se autorregulava, não havendo necessidade da intervenção do Estado. O problema da inflação era essencialmente de ordem monetária. Então, a gente vai vendo diversas evoluções, né, diversas contribuições para a macroeconomia. E aí a gente fala também sobre os objetivos da macroeconomia. Então, a gente entende que são 4 objetivos, né, que a gente tem aqui, e desses 4 objetivos, 2 é para curto prazo, 2 é para longo prazo. A gente tem, então, a questão relacionada ao emprego e à inflação são voltadas para estabilização econômica. Então, a gente fala que quando a gente pensa nessa situação de emprego e inflação, a gente está pensando no curto prazo. Já quando a gente fala de crescimento econômico, de distribuição de renda, aí a gente está olhando para uma estrutura que vai ser a longo prazo. Então, os principais objetivos. Esses objetivos já caiu em prova discursiva, tá? Então, anota aí, já foi tema de prova discursiva. Alto nível de emprego. Então, quando a gente busca os níveis de empregos a serem mais
elevados, né? Então a gente tem isso como uma grande preocupação da macroeconomia, até como o próprio Keynes falou, né? A questão do pleno emprego. Então isso foi, a gente observa que é um dos principais objetivos, manter essa taxa de emprego sempre alta, porque, querendo ou não, a gente precisa das pessoas empregadas para fazer essa economia girar. É porque como a economia gira? Quando eu tenho pessoas com dinheiro para poder gastar no mercado, e assim a gente consegue estar girando. Diversas políticas a gente gira a política fiscal, a gente gira a política monetária, tudo isso vai influenciar. Então, por isso que um dos objetivos é manter esse nível de emprego mais alto. 2, que é a estabilidade de preços, né, que a gente traz aí a questão da inflação, que ela é uma consequência bem negativa, né, dentro da distribuição de renda, dentro dos investimentos, dentro do setor produtivo, no balanço de pagamento. Então, a inflação, essa questão dos preços, da estabilidade de preço, vai fazer também como a gente deixar essa política, essa macroeconomia mais ajustada. Então, quando a gente estabiliza esse preço, a gente consegue estabilizar diversas outras situações que pode se tornar negativa ao setor econômico. Depois a gente tem a distribuição de renda, que a gente já entende como fazer com que os de classes mais baixas tenham esse poder de consumo, né? Comecem a ter esse poder de consumo. É quando a gente fala que a gente passou por esse período onde... Esse é um carro de som aí. Onde a gente fez, né? Eles comentaram a classe C passou a ser classe B, né? Foi quando a gente teve fez uma certa distribuição de renda um pouco melhor no Brasil. A gente passou por isso e é basicamente fazer esse controle, né? A gente sabe que essa questão de desigualdade muito de distribuição de renda ainda no Brasil tem muito a melhorar. A gente vê que é uma grande preocupação da macroeconomia. Então ela utiliza de diversos mecanismos, né, para poder tentar estar sempre fazendo de uma forma ficar mais regular, né, de fazer uma forma mais igual. Então a distribuição de renda ela é algo de longo prazo, não é muito rápido que isso acaba acontecendo. E por fim a gente tem a questão do crescimento econômico, que aqui a gente se refere, né, ao crescimento da renda nacional per capita e do aumento da capacidade produtiva de uma economia. Em outras palavras, significa colocar à disposição de todos uma quantidade maior de mercadorias, bens e serviços. Então é quando a gente aumenta, né, também essa questão da nossa produtividade interna do nosso país também, ou fora essa relação de crescimento de transação de moeda, né, que é o crescimento econômico. Quando eu vou disponibilizar mais mercadorias, bens e serviços, eu estou colocando à disposição da população que eles comprem mais. Então, automaticamente, a gente faz esse giro acontecer. E aí a gente tem os instrumentos. Não, reparem que eu estou hoje com a rinite bem atacada. E aí a gente tem os instrumentos da política macroeconômica, que é a política fiscal, política monetária, política cambial e comercial e a política de rendas. Então, por meio desses instrumentos, o governo consegue intervir na economia e dentro disso ele tem esses objetivos para atingir as metas da macroeconomia, que é controlar a inflação, que é fomentar o emprego, que é a distribuição de renda e o crescimento econômico. Então, a gente tem aí esses 4 objetivos que a gente falou, então estão ligadas
diretamente à política econômica. Então, a política econômica, para poder interferir nesses objetivos, ela utiliza a política fiscal, política monetária, política cambial comercial e a política de rendas. A primeira que aparece para a gente é a política fiscal, que já são ações, né, que o governo determina com relação aos gastos e as receitas que eles têm de forma pública, né? Então, quando ele fala de arrecadação de tributos, é a política tributária, e quando a gente fala de controle de gastos, é a política de gastos. Então, é através da política fiscal que a gente consegue aí também, de uma certa forma, controlar a economia, né? A gente pode estimular a demanda agregada ou a gente pode desestimular esse consumo. Então, a gente pode, através da política fiscal, ou seja, o aumento ou a diminuição de impostos, pode estimular ou não o consumo da população. Então, a gente tem aí dois tipos de políticas, né? A política fiscal expansiva e a política fiscal restritiva. A expansiva é quando eu quero estimular esse crescimento, né? É quando eu quero fazer com que a economia cresça, que fazer essa economia acelerar. E como isso acontece? Eu diminuo os impostos e eu aumento o gasto, os gastos públicos, né? Os gastos da população em si. Então, eu vou diminuir o imposto, o IPI, por exemplo, como ele coloca ali, e, ao contrário, eu vou aumentar os gastos, estimulando as obras, né? Estimulando a transferência para a população na questão de renda, os subsídios ao setor privado, entre outros. Então, aí eu estou o quê? Fomentando a economia, eu estou fazendo a economia crescer. E já a política fiscal restritiva é o contrário. É quando eu quero dar uma travada na economia, é quando eu quero desacelerar a economia. Como é que eu faço isso? O inverso. Aumento o imposto e seguro os gastos públicos, né? Então, eu vou aumentar os impostos para poder fazer as pessoas, travar um pouco, não consumir tanto. Política monetária também acontece nessa mesma situação, ou eu libero mais dinheiro ou eu seguro mais o dinheiro. A política monetária, então, ela representa a atuação do governo sobre a quantidade de moeda que a gente joga no mercado. Então, para que serve? Controle de emissão de moeda, as reservas compulsórias, operação do mercado aberto, redescontos e regulamentação de crédito e de taxa de juros. Então, aqui, na verdade, ela tem o propósito de controlar a liquidez do sistema econômico, deixando impostos dos agentes econômicos mais moeda ou menos moeda. Então, aqui também está ligado bastante a questão do Banco Central. O Banco Central que acaba estimulando ou não essa situação junto com o governo. Política monetária contracionista é quando a gente diminui o estoque de moeda na economia. A gente então desacelera, as pessoas irão consumir menos. Quando a gente tem uma política monetária expansiva, é quando a gente coloca mais moeda no mercado e aí dentro disso as pessoas irão consumir mais, tendo mais desenvolvimento econômico. Política cambial relacionada à economia internacional, né, a questão das taxas de câmbio, justamente com essa questão que a gente tem de comércio internacional, né, que a política comercial se refere justamente a essa questão de incentivar ou desestimular esse controle de importação e exportação. Depois a gente tem a política de rendas. As políticas de rendas já estão ligadas, né, a essa questão de justiça social, né, de redistribuição de renda, onde ele tem um grande objetivo, né, do uso dessa política é fazer com que os salários tenham um real aumento no seu poder de compra. É fazer aquela questão, justamente aqui entra muito essa parte do salário mínimo, né, tá de acordo a toda essa questão de mercado. Aqui depois ele faz um resumo, né, com relação a essas políticas.
bem legal, que ajuda também bastante nas provas. Estrutura de análise na macroeconomia. Nós, então, temos aí a estrutura de análise da macroeconomia se divide em 5 mercados. O mercado de bens, o mercado de bens e serviços, o mercado de trabalho, o mercado monetário e de títulos e o mercado de divisas. Então, esses 5 mercados influenciam também na macroeconomia, né? Então, também já foi tema de prova, pode colocar aí um xizinho. O mercado de bens e serviço é responsável por determinar o nível de produção agregada e o nível geral de preços. São os 4 grandes setores que fazem parte desse mercado: o consumidor, a empresa, o governo e o setor externos. Então, são as variáveis que estão dentro desse tipo de mercado, os níveis de renda e de produto, o nível de preço, o consumo agregado, a poupança agregada, então os investimentos agregados, exportação e importação. Então, aqui nada mais é mercado de bens e consumos, é essa troca que a gente tem de dinheiro dentro do mercado, entre família e empresa, né, entre também essa parte internacional de importação e exportação. Então, na verdade, ela acaba sendo essa questão de produção e demanda. Já o mercado de trabalho, a gente já fala sobre a compra e venda de mão de obra, né? Então, aqui, na verdade, são a questão de estabelecer os salários, o nível de emprego, as variáveis determinantes desse mercado. É o nível de emprego e a taxa de salário, que aí a gente vem a questão da parte do salário mínimo, né? De determinar toda essa questão de taxa salarial, o equilíbrio que a gente precisa ter entre a oferta da mão de obra e a demanda da mão de obra. O mercado monetário, onde se realiza as operações financeiras, ou seja, todas as transações econômicas por intermédio do Banco Central. Tá? Então, o mercado monetário é essa troca de moeda, essa oferta e demanda de moeda que nós vamos ter dentro do nosso mercado. Os principais variáveis, taxas de juros e o estoque de moeda que a gente tem dentro do nosso país, dentro da nossa economia. O mercado de títulos é onde o governo realiza vendas de títulos públicos. As variáveis, no caso, são os preços dos títulos. Normalmente, esse mercado é analisado juntamente ao mercado monetário. E o mercado de divisas é onde se realizam as operações de compra e venda de moeda estrangeira. A variável deste mercado são as taxas de câmbio. Aqui também, resuminho, bem bacana das variáveis, né, dos mercados e suas variáveis, que também vai ajudar aí vocês nas provas. Finalizamos tópico 1, vamos para o tópico 2. Bom, já no tópico 2, nós vamos falar sobre noções de contabilidade social. Tá? Então, aqui no tópico 2, a gente vai falar como é que funciona aí essa contabilidade aí do país, né, que vai fazer esse desempenho da economia e funcionar aí ao longo do período. Então, a contabilidade social é que permite a medição do desempenho da economia, permite evidenciar as relações que existem entre os agregados da macroeconomia. Além de dar uma noção do desempenho da economia, as informações resultantes da contabilidade social tornam-se imprescindíveis para que os governos possam formular melhores as políticas econômicas. Conhecer melhor os elementos da contabilidade social é o esforço que faremos neste tópico.
A contabilidade social ou contabilidade nacional refere-se ao registro da contabilidade da atividade econômica de um país em um determinado período de tempo, que geralmente é um ano. É um conjunto de técnicas que permite a medição do desempenho econômico de um país, melhor dizendo, dos principais agregados macroeconômicos, que são eles: o produto interno bruto, a poupança agregada, o investimento agregado, importações, exportações, consumo agregado e entre outros. Podemos citar dois sistemas de medição dos agregados econômicos utilizados. Então, o sistema de contas nacionais e as relações intersetoriais. O sistema de contas nacional é apenas para transações de bens finais de uma economia, ou seja, não entra nessa codificação os bens intermediários, somente aquele bem, o produto final, aquele que vai para o consumidor final de fato está utilizando. É utilizado, né, para esse sistema de contas nacionais o método de partidas dobradas, né, onde cada conta específica vai ter a sua transação dentro da macroeconomia, tanto das famílias, das empresas, do governo e do setor externo. Já a matriz de relações intersetoriais leva em consideração tanto as transações agregadas de bens finais, quanto as transações agregadas de bens intermediários. Tá? Então, ela vai acabar utilizando também essa medição dos dois tipos de bem. Algumas características das contas nacionais são... temos aí os princípios básicos, né, que são levados em consideração as contas nacionais. São contabilizadas apenas transações de bens e serviços finais, excluindo o intermediário, como a gente já falou. 2, a produção corrente do próprio período é medida, ou seja, não entram na contabilização os valores de transação com bens produzidos em anos anteriores, somente naquele período. 3. As transações medidas sempre se referem ao fluxo por unidade de tempo. Essa parte aí da página 195 gosta de cair em prova, tá, pessoal? A unidade é o tempo. Sempre que os agregados macroeconômicos são contabilizados, leva em consideração o período de tempo, que geralmente é de um ano. 4. Não se consideram as transações puramente financeiras. Essas transações não entram na contabilização por se configurarem como transação financeira entre aplicadores e tomadores. Exemplo, os empréstimos. E 5. Neutralidade da moeda. A moeda é tratada como uma unidade de medida padrão que permite agregar bens e serviços e como instrumento de troca. Aqui são as 5 contas básicas que a gente tem nas contas nacionais. A conta com a produção, conta de apropriação, conta de capital, conta corrente do governo e conta do resto do mundo, que é as relações econômicas entre outros países. Medindo a economia há 2 setores, família e empresa. Então, aqui a gente tem os 2 fatores, né, os 2 setores da economia que fazem a economia estar girando aí. Então, basicamente, dentro dessa relação entre esses 2 setores, as atividades acontecem sobre 3 óticas. A ótica do produto, a ótica da despesa e a ótica da renda. Os 2 primeiros, que é a ótica do produto e a ótica da despesa, referem-se à produção e venda dos bens e serviços finais. São ainda medidas no mercado de bens e serviços, mercados que esse a gente já viu no tópico anterior.
Sob a ótica da renda, que é a terceira ótica, leva-se em consideração a remuneração dos fatores de produção. A renda é medida no mercado de fatores de produção. Tendo isso em mente, três conceitos se destacam para medir a atividade econômica: o Produto Nacional, que é o PN, a Despesa Nacional, DN, e a Renda Nacional, RN. Então, a gente vai entender aí como é que funcionam essas três atividades que estão envolvendo aí as três óticas. O Produto Nacional corresponde ao valor monetário, isso também já caiu em prova, tá, pessoal? Produto Nacional, Despesa Nacional e Renda Nacional já foi também questão de prova. O produto nacional corresponde ao valor monetário de todos os bens e produtos finais gerado por uma economia durante determinado período de tempo, de geralmente um ano, e medidos a preço de mercado. Então, o produto nacional, ele vai demonstrar o valor sobre a ótica do produto, ou seja, de quem produz, de quem vende. Então, o produto nacional, ele está envolvendo mais essa questão de quem está produzindo, de quem está vendendo, né? Então, voltada à empresa, vamos dizer assim. E nesse produto nacional não entra na conta a questão dos bens intermediários. Já a despesa nacional é o gasto realizado pelos agentes econômicos com o produto nacional. Essa medição é pela ótica de despesa, ou seja, de quem compra. Então, nós, compradores, já entramos nessa parte da despesa nacional. Como a despesa nacional corresponde ao gasto das famílias, o seu valor é idêntico ao valor do produto nacional. A única mudança é a ótica de análise. A despesa nacional se baseia do lado de quem compra e o produto nacional se baseia no lado da produção, de quem produz e de quem vende. A terceira ótica de medição do resultado econômico de um país é a renda nacional, que corresponde aos pagamentos feitos aos recursos de produção utilizados no período de um ano para gerar a produção nacional. É a soma de todas as remunerações: trabalho, que é o salário, o capital, que é os juros, a terra, que são os aluguéis, e a capacidade empresarial, que é o lucro. E dentro disso, né, dentro ainda dessa questão da economia dos dois setores, tanto família quanto empresa, quando a gente entende que, então, o produto nacional é de quem está vendendo, de quem está produzindo, a despesa nacional é de quem está comprando, e a renda nacional é com relação aos pagamentos feitos com os recursos de produção, a gente então começa a entender que existe aí o valor adicionado. O valor adicionado corresponde ao valor que é adicionado ao produto da economia em cada estágio produtivo. Porque como a gente falou lá, né, que muitos só vão calcular os bens finais, eles não vão calcular os intermediários. Então, como é que a gente vai saber, né, como é que vai ficar essa questão dos outros custos? Então, é por isso que entra o valor adicionado, que seria a renda de cada setor do processo produtivo agregou ao produto nacional. Então, ele coloca ali, por exemplo, ao computar o valor final de um livro, teríamos que descontar o preço do papel, da tinta, da cola e de tantos outros produtos utilizados no processo deste bem. Então, por isso que a gente fala de valor adicionado, que para encontrar o valor adicionado, aí tem a fórmula aqui, né? Subtrai-se o valor bruto da produção, a receita de vendas, a compra de bens e serviços intermediários. Então, aí entra já a questão do produto intermediário. Depois a gente fala de poupança agregada, o investimento agregado e a depreciação.
Além das transações com bens e serviços de consumo corrente, precisamos considerar 3 elementos importantes. O primeiro deles é que a família não gasta toda essa renda em mercadorias e serviços. Ela vai fazer o quê? Poupar. Então, por isso que a gente tem que também estar atento à questão da poupança. A segunda, que são os investimentos, é quando as empresas não produzem apenas bens de consumo final para o consumo. Elas produzem também bem de capital que aumentam a capacidade produtiva na sua economia. Isso são os investimentos. E em terceiro lugar, também temos aí que considerar dentro dos bens de capitais é que eles se desgastam, né? Então, todo o bem de capital, máquinas, equipamentos, enfim, eles vão se depreciar ao longo do período. Então, por isso que o conceito de depreciação se evidencia também com essa situação. A poupança é o ato de não consumir, deixando para o consumo no futuro. Portanto, a gente fala que a poupança agregada corresponde à parcela da renda nacional que não é consumida no período. Já o investimento agregado são todos os gastos de bens produzidos, bem de capital, bem de consumo, bem intermediário, e não consumidos no período, que irão, portanto, aumentar a capacidade produtiva da economia, também conhecido como taxa de acumulação do capital. O investimento agregado envolve produtos físicos. Dessa maneira, investimentos em ações, por exemplo, não se configura um investimento no sentido econômico. Isso ocorre porque esse tipo de investimento figura apenas uma transferência financeira. E, por fim, a gente tem a questão da depreciação, que corresponde ao desgaste do capital da economia em um determinado período de tempo. As máquinas e equipamentos que se desgastam e que se tornam obsoletos no processo de produção. E ele traz aqui também, no finalzinho da página 103, que podemos também diferenciar o produto nacional entre o produto nacional bruto e produto nacional líquido. O produto nacional bruto considera o total geral de bens e serviços finais produzidos pela economia, incluindo a depreciação. Já o produto nacional líquido considera o total geral de bens e serviços finais produzidos, descontando a depreciação. Então, no bruto, ele inclui a depreciação e no líquido, ele desconta a depreciação. Medindo a economia a 3 setores, né? Então, aqui entra mais agora também a questão do governo. Então, dentro da contabilidade social, a gente tem essa parte, né, do governo, do setor público, seja ele federal, estadual ou municipal, e existem 2 importantes conceitos para serem analisados: o da receita fiscal e o dos gastos públicos. A receita fiscal corresponde ao total de dinheiro que o Estado arrecada através de tributos, que são eles impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições especiais. Os gastos do governo são as despesas que ele tem com as atividades fim do Estado, que é educação, saúde e outros, e com atividades meio, que é o pessoal, o material de consumo que ele vai utilizar nessa atividade fim. Passando os gastos governamentais para as contas nacionais, temos um agrupamento de 3 tipos de gastos. Então, o Estado, o governo, né, ele tem gasto com o Ministério e autarquia, que são o gasto que ele vai ter com essas despesas, né, com esses custeios, com o salário, a manutenção da máquina, o gasto com a infraestrutura, com as obras públicas.
Os gastos das empresas públicas e sociedades de economia mistas, que são as receitas das empresas consideradas setor de produção dentro das contas nacionais. E os gastos de transferência com subsídios nas contas nacionais, esses gastos aparecem como transferências e não são contabilizados por parte da renda nacional. A administração das receitas e despesas do governo pode conduzir duas situações. O superávit público, que é quando a arrecadação supera o total de gastos públicos, ou o déficit público, que é quando os gastos do governo superam a arrecadação. Então, quando a gente gasta mais do que arrecada, a gente tem o déficit. E quando a gente arrecada mais e gasta menos, a gente tem o superávit. Custo de fatores e preços de mercados. Quando compramos uma mercadoria, geralmente ela possui um preço de mercado acima do valor equivalente à remuneração dos fatores de produção: terra, trabalho, capital, capacidade empresarial. Isso acontece porque nesse preço inclui-se os impostos indiretos cobrados pelo governo. Existem outros casos em que o preço que pagamos por uma mercadoria é inferior ao seu custo de produção. Nessa situação, o governo concedeu subsídios a esta produção. Essas duas situações revelam dois conceitos importantes: custo de fatores e preço de mercado. O custo de fatores entende-se que é quando a empresa paga as remunerações dos fatores de produção, salários, juros, aluguéis. Já o preço de mercado é o preço final da venda, adicionado ao custo desses fatores, os impostos indiretos e subtrai os subsídios. Renda pessoal disponível e a carga tributária. O conceito de renda pessoal disponível é quando a renda gerada no processo produtivo fica em poder das famílias. Dessa maneira, a renda nacional líquida a custo dos fatores se subtrai. Dessa maneira, a partir da renda nacional líquida a custos de fatores, que é o somatório do salário, do aluguel, dos juros, do lucro, enfim, se subtraem os lucros retidos pela empresa, os impostos, as contribuições previdenciárias e as demais receitas correntes do governo. Então, a conta da renda nacional disponível, né, a conta da renda pessoal, disponível, ela acaba sendo, né, toda essa parte de renda nacional líquida, que vai ser tirado os lucros, os impostos, a contribuição previdenciária e outras receitas correntes do governo, e somadas à transferência do governo à família, que são as bolsas, as pensões e as aposentadorias. Já a carga tributária bruta é quando o total de arrecadação fiscal do governo por meio de tributos, uma parte desta retorna para a iniciativa privada em forma de subsídio e transferências, ao deduzirmos a carga tributária bruta dos subsídios e as transferências do setor privado. Encontra-se a carga tributária líquida. Então, aqui, na verdade, entra toda a carga tributária, entra a arrecadação fiscal. A bruta, então, é quando a gente coloca, né, toda essa parte da carga tributária da iniciativa privada, e já a carga tributária líquida é quando a gente tira todos esses subsídios dados à empresa. Medindo a economia a 4 setores: o setor externo, então aqui entra mais essa relação da economia com o resto do mundo, que entra parte da importação, exportação, renda líquida dos fatores externos,
Produto Nacional Bruto e Produto Interno Bruto. As importações, então, são as compras de mercadorias que a gente tem de um outro país no exterior. A exportação são a venda das nossas mercadorias para o exterior. Então, importação eu compro de fora, exportação eu vendo para fora. E a renda líquida dos fatores externos é o resultado que se obtém ao subtrair a renda recebida do exterior, a renda enviada ao exterior. E o produto nacional bruto corresponde ao valor de mercado de todos os bens e serviços finais pertencentes aos nacionais, produzido na economia em um dado período de tempo, independente do território econômico em que esses recursos foram produzidos. E o produto interno bruto, que corresponde ao valor agregado de todos os bens e serviços finais produzido dentro do território econômico de um país, dentro de um período de um ano, independente da nacionalidade dos proprietários nas unidades produtoras desses bens e serviços. Qual a diferença entre um e outro? O Produto Nacional Bruto, o PNB, leva em consideração o valor agregado de todos os bens e serviços finais produzidos por uma economia, independente do território econômico. Ou seja, uma empresa brasileira que tem uma filial lá nos Estados Unidos, tudo que vai corresponder, né, a receita dessa empresa também que está lá nos Estados Unidos entra no Produto Nacional Bruto. Já o Produto Interno Bruto, ele só vai fazer esse valor somente do que está dentro do território nacional. Ele não vai considerar o que, por mais que a empresa brasileira esteja lá nos Estados Unidos, ele não vai considerar aquela produção dos Estados Unidos. Ele vai considerar a produção apenas da empresa que está dentro do território nacional do Brasil. PIB nominal e PIB real. O PIB nominal, ele vai levar sempre em consideração a inflação, ou seja, o real valor daquele bem, né? Então, ele acaba levando em consideração o preço ao longo daquele período, de um determinado período. Já o PIB real, ele não vai considerar o... É que na apostila está escrito errado e na apostila já de vocês está escrito certinho. Eu já corrigi aqui. Já o PIB real, ele vai medir, né, esse valor dentro de um ano base e ele não vai levar em consideração a inflação. Ele leva em conta apenas a quantidade produzida e não a sua alteração de preço. Porque a gente sabe que o preço, ele sofre alteração ao longo do tempo. Os R$5 de 10 anos atrás não é o mesmo R$5 de agora, né? Então, a gente identifica isso também, o valor da moeda, que é através da inflação. O valor da moeda a gente mede através da nossa inflação. Então, o PIB nominal é aquele que vai levar a inflação em consideração, ou seja, o real valor do produto daquele momento, naquele ano, e já o PIB real não. O PIB real ele pega lá um ano base e ele vai ver a quantidade produzida sem levar em consideração o valor. Certo? Fechamos então tópico 2. Vamos para o tópico 3.